Querido Senhor, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos, pela igreja, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua doce comunhão. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, guarda, Senhor, os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos amigos, na nossa congregação, membros e congregados, Pai, a tua igreja, manifesta o teu poder e a tua graça, Senhor, na vida dos teus filhos em toda a terra. Querido Pai, querido Senhor, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Bíblica Teológica União e Crescimento. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus. Temos feito isto desde o início da Unicresce, há 35 anos, no rádio já é o ano 32º, e o nosso tema hoje é a sublime comunhão. Meus queridos irmãos, é maravilhoso ter comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com os irmãos. Amar a igreja do Senhor, amar o Senhor da igreja, estar em comunhão plena é algo grandioso. Então o tema é a sublime comunhão e o nosso texto é Gênesis. Mas em Gênesis, igreja? Sim, igreja em Gênesis. A igreja do nosso Senhor é antes da Bíblia. A igreja do nosso Senhor existe desde que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, vamos aprender juntos. Gênesis 46, de 1 a 7 é nosso texto. Uma maravilha que me impressiona sempre pela bondade, a misericórdia e a longanimidade do nosso Deus. E também me ajuda muito a compreender pela necessidade de paz no coração que nós temos, a necessidade de confiar que nós temos, e isso é muito bom. Então vamos à leitura. Gênesis 46, de 1 a 7. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, e seus filhos, e suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã. E vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, e os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Bendito Senhor, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, nos dá compreensão, Senhor, deste amor profundo e santo que tu tens por cada um de nós. Pai querido, Senhor do céu e da terra, ajuda-nos, guarda-nos, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a sublime comunhão. E é muito bom ter comunhão com Deus. Eu louvo ao Senhor porque, apesar de mim, apesar da minha estatura como cristão, apesar da minha estatura como ministro, apesar da minha estatura como cidadão, apesar de tudo que me limita,
eu tenho comunhão. Eu desfruto essa comunhão. A sublime comunhão com Deus é superior a qualquer outra coisa que eu conheci. Eu sou filho de um casal feliz. Meus pais passaram 12 anos de casados e a minha mãe viúvou. Minha mãe morreu muito jovem. Ela enviuvou com 28 anos e faleceu com 46. Casou-se novamente, teve vários filhos do segundo matrimônio. E eu, por causa da minha conversão, eu perdi minha família, eu saí. Mas eu não tenho nada que me entristeça em relação à minha mãe e à minha família no que diz respeito à assistência, à qualificação, uma mãe extraordinária, zelosa, um bom testemunho, trabalhadora, ensinava o caminho da vida aos filhos. Eu fui bem nascido, apesar da nossa condição social. Meu pai era um sujeito bem disposto, trabalhador, muito inteligente, tinha um bem-sucedido, mas morreu cedo. E eu fui criado na orfandade e não tive muita oportunidade. Mas sou filho de uma família feliz, conheci a bênção de Deus na minha vida em família, mesmo antes de me converter. E a minha mãe faleceu sem esquecer do primeiro marido, um homem extraordinário que foi o meu pai. Eu vivi bem. Eu conheci muita coisa boa. Eu conheço gente muito boa, eu tenho amigos muito bons, eu tenho muita coisa maravilhosa. Uma igreja muito grande, muito boa, pastores extraordinários, 14 pastores no meu histórico, com 53 anos de fé. E muita coisa boa me aconteceu. Muitas coisas boas me aconteceram. Eu tenho muita coisa boa na minha experiência, mas a melhor de todas é ter comunhão com Deus. Esta é a melhor coisa da minha experiência, a melhor coisa da minha vida é ter comunhão com Deus. O nosso tema é a sublime comunhão e o texto lido em Gênesis. No nosso conceito de ocidentais, de cristãos, é como se não existisse igreja até o tempo de Jesus. Até o tempo de Jesus não existia a palavra igreja. Até o tempo de Jesus não existia a palavra, porque o povo de Israel falava o aramaico, os sacerdotes e ministros oficiavam em hebraico e não se conhecia a palavra eclesia, uma palavra grega que significa assembleia. Mas nós temos a congregação na antiga aliança e antes de ter a revelação escrita, já existia assim congregação. A congregação de Deus existe desde que ele criou o homem para o seu louvor. E o nosso texto fala, meus amados, da sublime comunhão de Jacó com o Senhor. O Jacó teve a vida muito difícil. Ele foi filho único no sentido de ser... Foi a única gravidez, o único parto da mãe dele foi gêmeos, Jacó e Esaú. Esaú foi rejeitado por ser profano, as escrituras dizem isto. O Jacó não era profano, era descuidado, desajeitado, precipitado. Mas o nosso Deus, ele é um consertador. Ele é um convertedor. Ele é um transformador. E o nosso Deus, na sua maravilhosa bondade e na sua grandeza, converteu, transformou o Jacó através do desejo que o Jacó tinha de melhorar, de servir mesmo naquela sua experiência limitada e fechada da antiguidade.
Deus o transformou e mudou inclusive o nome. Jacó, suplantador, Jacó, aproveitador, Jacó, conservador do que tem, para Israel. Israel, aquele que luta com Deus. E Israel lutou com Deus. E Deus lutou por Israel. Israel lutou com Deus. Israel luta com Deus. E Deus luta por Israel. Daquele tempo até hoje. Mas o Israel, que ainda ficava, quem sabe, confuso, como que eu me apresento, eu sou Israel ou eu sou Jacó? O Israel, através dos filhos comprando comida no Egito, o Israel descobriu que tinha um filho que havia sido dado por morto no passado. Esse filho estava com cerca de 40 anos, era uma liderança naquele país e mandou buscar o pai para estar junto dele naquele período de calamidade. Israel sai da sua região, no que depois veio a ser o Reino do Norte, a região norte de Israel, e foi para Beceba, a região sul de Israel. Lá ele ofereceu um sacrifício a Deus. Na verdade, aqui está no plural, sacrifícios, porque eles faziam sacrifícios pacíficos para comer em comunhão uns com os outros na presença de Deus. E eles faziam holocaustos, o sacrifício pelo pecado, o que aprofundava a comunhão. E ele veio aqui, Israel, versículo 1, partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Beceba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Havia uma tradição de comunhão. O avô era o Abraão, o pai era o Isaque. A bênção estava sendo transmitida do avô para o pai e do pai para ele, e isto haveria de continuar pela aproximação com Deus, pela sublimidade da comunhão. E ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Certamente, o texto aqui não diz. O sacrifício foi maravilhosamente aceito, como aquele do Abel. E à noite, quando Jacó vai repousar, descansar, se refazer, aí Deus falou com ele em visões. E nós temos aqui a dupla chamada, Jacó, Jacó. Isto tornou-se um padrão em Israel, um padrão de servo para com o Senhor. O Senhor, sim, pode chamar 2 vezes, Jacó, Jacó. E ele respondeu, como servo confiante, eis-me aqui. Nós encontramos isto em vários textos das Escrituras e sempre nos leva a um nível de graça pela misericórdia e bondade do Senhor em tratar com o homem. E ele respondeu, eis-me aqui. E agora a mensagem divina. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Meus queridos irmãos, eu sou um leitor da Bíblia há mais de meio século, tenho prazer nesta leitura, tenho muita facilidade até, eu não sei se seria também precipitação dizer muito, mas comparando com a quantidade de pessoas que eu conheço que acho que tenho facilidade em mergulhar e conhecer, receber mais. Muito tempo andando em comunhão. E
me surpreende a atitude divina pelo fato de ter encoberto a Jacó desde o desaparecimento de José, traído pelos irmãos, tornando-se José assim um protótipo de Cristo, uma representação de Cristo que seria traído pelos seus irmãos. O José desaparece e Deus silencia. Jacó fica sem saber nada a respeito do José, até que os filhos venham do Egito e tragam a notícia que aquele administrador bem-sucedido, que é a segunda pessoa do faraó, é o próprio José. Até este tempo, o nosso Deus silenciou. Ele ouviu o choro do Jacó, ele viu as lágrimas do Jacó, ele contemplou a tristeza no coração de Jacó e mesmo assim esteve em silêncio por cerca de, quem sabe, 20 anos. 15, 20 anos. Meus queridos irmãos, aqui Deus resolveu falar. Eu glorifico porque eu descubro, eu aprendo a respeito da bondade, a misericórdia, a longanimidade, a soberania e a graça. O Jacó não disse, mas Senhor, não me falou antes. Não. A sublime comunhão impede cobranças. A sublime comunhão impede tristezas, qualquer, não deixa lugar, não dá margem a cobranças. E o Senhor disse para ele, eu sou Deus, o Deus de teu pai, e não temas descer ao Egito, porque ali eu te farei uma grande nação. E aí vem a melhor de todas e eu descerei contigo ao Egito. Eu descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir. E José é quem vai fechar os teus olhos quando tu morrer. José porá as mãos sobre os teus olhos. Aí o Jacó levantou-se, o versículo 5. Aqui eu sempre, como leitor, pensador e acho que um tanto, não nem sei me descrever. Aqui tem um período grande de uma lacuna para nós e um período de graça para o Jacó. Porque o Jacó levantou-se, o versículo 5. Levantou-se Jacó de Berseba com tudo o que tinha, com os seus filhos, né? Aqui, levou Jacó, aqui, diz, e levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó. O Jacó já era um homem de idade, já tinha realmente passado muita responsabilidade para os filhos, para o Judá principalmente. E diz aqui que os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus meninos, suas mulheres, referindo aos filhos dele. Os filhos levaram o pai e levaram os seus próprios filhos. Suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito. Jacó e toda a sua descendência com ele. Eram cerca de 70 pessoas. E o versículo 7 diz, e os filhos, e os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele. As filhas e as filhas de seus filhos. E toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Meus amados irmãos,
A gente aprende assim na presença de Deus de uma forma maravilhosa. O Jacó não deixou nada para trás. Nesta experiência da sublime comunhão, nós não podemos deixar nada para trás. Nós devemos estar com inteira comunhão, inteiro coração, inteira dependência, inteira disposição para ouvir a voz de Deus, aprender com o Senhor e responder como Jacó: eis-me aqui. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos, pela igreja de Jesus que eu amo a igreja. Não sou religioso. A minha igreja não é uma religião, minha igreja é uma congregação. Mas eu louvo ao Senhor pelos que estão na minha mão, comigo, comendo na presença de Deus, buscando a presença de Deus, sentindo a presença de Deus, fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus. E isto também, na minha concepção, é sublime comunhão. Eu sou muito feliz. Feliz na minha família, feliz no meu histórico, feliz na minha igreja, feliz com o meu Deus. É bom ser feliz. A maior de todas as glórias para a vida humana é desfrutar a comunhão com Deus. Seja feliz. Entrega a tua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Abomina com todo o teu coração o ídolo. O ídolo é a maior fraude que existe. O ídolo, a devoção é o pior laço infernal que existe. Entrega a tua vida a nosso Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu coração a nosso Senhor Jesus Cristo. Fuja do ídolo como quem foge da serpente. Na verdade, o ídolo é a arma da serpente antiga para separar as pessoas, para impedir as pessoas que desfrutem comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com os meus irmãos, amo a igreja, mas a minha profunda comunhão é com Deus. Agradecer ao Senhor pela vida dos meus amados irmãos e aqui apresentar especialmente a família do Edilberto e da Cristina. Para que o Senhor abençoe este casal grandemente, abençoe os seus filhos, o Nicolas e a Carol, abençoe os meus irmãos, dando toda a graça necessária para viverem felizes, para serem felizes, para estarem na presença de Deus. E que o Senhor possa abençoar os familiares de ambos. Vamos suplicar a bênção de Deus. Querido Senhor, te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e pedimos, meu Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Abençoa, meu Senhor, a Cristina, o Edilberto, abençoa o Nicolas, a Carol. Toma em tuas santas mãos esta família, guarda, meu Senhor, os familiares dela, os familiares deles, Senhor, estenda as tuas mãos sobre eles de uma forma profunda. Abençoa, meu Senhor, a tua igreja, guarda os meus amados irmãos, a nossa igreja, a nossa congregação, nas denominações da tua igreja. Guarda, meu Senhor, os teus filhos e filhas em toda a terra, este memorial da oração. Ah, Senhor, tu conheces aqui os nomes das famílias, os nomes dos irmãos, os nomes dos órfãos, das viúvas, dos viúvos, dos necessitados e os que não têm o nome aqui, meu Senhor, mas estão na tua presença, têm o nome no livro da vida, estenda sobre eles a tua destra. Ó Senhor, fazendo maravilhas, dando a tua graça. Querido Pai, ouve a nossa petição. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada
e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.